Oi gente, eu sou a Tati do blog Literário e eu estou aqui com vocês para gravar uma resenha, na verdade a primeira resenha que ele vai gravar aqui no nosso blog, que é de um livro assim maravilhoso, surpreendente, emocionante. Na verdade, para resumir numa palavra só, ele é extraordinário. Depois da vinheta. Então, gente, como eu já disse, nosso livro de hoje, nossa resenha de hoje, é o livro Extraordinário, da R.J. Palacio. Eu escolhi esse livro, assim, para ser nosso primeiro vídeo aqui, porque é um livro muito especial pra mim, é um livro que me marcou bastante no ano de 2013. Eu li esse livro no finalzinho de dezembro e foi a minha melhor leitura de 2013. É um livro, assim, que me marcou muito, então acho que nada melhor do que escolher ele aqui, né, pra fazer a nossa primeira resenha aqui no nosso canal. Então vamos à história. A história de Extraordinário é a seguinte: conta a história do August, um menininho de 10 anos de idade, que nasceu com uma síndrome muito rara, que aliada com os genes dele, acabaram resultando no fato dele ter nascido com o rosto deformado. Ele nasceu com uma deformação facial. O August, ele sempre estudou em casa com a mãe dele, então ele nunca frequentou a escola. Sendo que, com 10 anos de idade, os pais dele resolvem que está na hora dele ir para a escola. Essa notícia meio que pega ele assim, de surpresa, porque ele não gosta muito da ideia. Porque ele, como já tem 10 anos de idade, ele sabe a maneira como as pessoas olham para ele, e quando é com maldade e quando não é. E ele já sofreu bastante com isso. Pelo fato de ser diferente, as crianças tratam ele de maneira diferente, olham para ele de maneira diferente. Algumas chegam a olhar pra ele como se ele fosse um monstro, sabe? E ele tem medo da reação das crianças da escola. Ele tem medo de ser maltratado na escola. Então ele não gosta muito da ideia, mas os pais dele estão, sabe, decididos de que está na hora dele entrar pra escola e que está na hora dele enfrentar todas essas dificuldades. O August, ele é um menino que, embora tenha 10 anos e seja um pouquinho crescidinho, ele ainda meio que se comporta como se fosse uma criancinha, sabe? Ele gosta de receber carinho dos pais dele, ele gosta de fazer... como é que eu posso dizer? Não digo birra, mas como se ele gostasse de chamar a atenção dos pais dele, pra receber o amor que os pais dele têm pra dar pra ele. E ele é o xodózinho da família, sabe? Não só pelo fato de ter nascido com isso, mas por ser também o caçula. Então ele é bem assim mimado pelos pais dele. Mas quando ele recebe essa notícia de que você vai pra escola, ele tenta convencer a mãe dele de todas as maneiras de que ele não quer ir pra escola, de que ele não precisa ir pra escola. Mas ele acaba indo. E eles escolhem uma escola cujo diretor é o Sr. Busanfa. Sim, o nome é muito engraçado. O August, inclusive, fala disso no livro, que ele achou hilário o fato do nome do diretor ser Busanfa. Enfim, voltando ao assunto. O Sr. Busanfa, né, o diretor, chama 3 crianças para poder apresentar a escola para o August. Isso antes das aulas começarem. Essas 3 crianças são o Julian, a Charlotte e o Jack, que são do 5º ano, que é o ano em que o August vai entrar. Então eles apresentam a escola pro August e tentam ser simpáticos com ele, né? Eles recebem esse pedido do diretor para que eles sejam simpáticos com o August e mostrem a escola pra ele. Só que mesmo assim, sabe como crianças são difíceis, né? E nem todas elas são boazinhas. Então é bem complicado, porque o Julian, uma dessas 3 crianças, é bem desagradável logo assim no começo do livro. Ele fala uma coisa que não é nem um pouco legal, e isso... Não digo que ofenda o August, porque ele já está acostumado com esse tipo de comentário, né? Ele já tem 10 anos, ele já não é nenhum bebezinho, por mais que às vezes ele se comporte como um. Mas ele já conhece bem quando a pessoa apenas está sendo curiosa ou quando está sendo cruel. E as dificuldades do August começam aí, nesse dia em que ele tem que conhecer a escola, porque é realmente bem complicado. Mas o August, ele continua se esforçando, né, para poder entrar na escola e para poder participar dessa nova vida. O August, ao entrar na escola, ele encontra várias dificuldades, porque ele é uma criança diferente e as pessoas percebem isso logo de cara. Na verdade, ele não é uma criança diferente, ele tem um rosto diferente, mas ele continua sendo uma criança. E ele é isso que ele quer que as pessoas percebam, que ele só tem um rosto diferente, mas ele é uma criança de 10 anos como qualquer outra. Ele age da mesma maneira, ele pensa da mesma maneira, ele brinca, ele vê filmes, ele joga videogame, ele faz tudo. Só que as crianças encaram ele de maneira diferente, pelo fato do rosto dele ser deformado. E as dificuldades dele na escola começam por aí, porque ele tem que provar para as pessoas
que ele não é só um rosto deformado, que isso não define quem ele é. E é isso que a história trata, de uma criança de 10 anos que tem que enfrentar todas essas dificuldades tão novo, né? E tem que mostrar para as pessoas quem ele realmente é. Então é um livro realmente muito bom, extraordinário, é uma história assim, realmente extraordinária. É uma história que te faz pensar sobre um monte de coisas, te faz pensar sobre a maneira que você age com as pessoas, sobre a maneira como você trata esse assunto da questão da diferença entre as pessoas. Então é um livro assim que te faz refletir muito. É um livro que te acrescenta demais, assim. A história é muito boa, foi muito bem escrita pela R.J. Palacio. E é bem divertida porque não é só o August que narra a história. Em alguns capítulos, a irmã dele narra também, a Via. E tem a Charlotte também. A Charlotte narra? Não, a Charlotte não narra. Quem narra é a Summer. O Jack também narra. E outros personagens também que narram a história em alguns capítulos. Então é muito legal porque dá pra gente ver a visão deles do August, né? Como que eles enxergam esse menino que aparentemente é tão diferente, mas que lá no fundo é igual a eles também. Então é uma história assim realmente incrível. A gente percebe, a gente acompanha o crescimento do August durante o livro. Ele vai de menininho, tipo, sofrer tanto, tão novo, né? Sofrer tanto bullying e sofrer tantas ofensas. E pelo fato de ser muito carente, sabe? E ele vai crescendo durante o livro, a gente percebe esse crescimento dele, em que ele vai se realmente transformando numa criança mais madura, mais segura de si. E isso é muito legal, cara, porque ele é só uma criança de 10 anos. Então, tudo isso é muito difícil pra ele. Imagina você ter que encarar, você entrar numa escola, que já é muito complicado pra qualquer criança, e você ainda por cima ter essa questão de ter essa deformação facial, e você tem que encarar as pessoas com isso, e você tem que encarar o olhar de nojo das pessoas, ou então de susto, sabe? E durante o livro a gente tem várias cenas assim, tem horas assim que você fica assim, caramba, como eu queria poder abraçar o August e entrar nessa história e falar pra ele que vai ficar tudo bem. Porque tem momentos que realmente são de apertar o coração, gente. Eu sou muito emotiva, choro à toa. Eu chorei horrores com esse livro. Eu terminei de ler esse livro aqui no ônibus, indo pra casa. E eu comecei a chorar, compulsivamente chorar. Todo mundo no ônibus olhando pra minha cara, tipo, você é maluca? E eu liguei pra minha irmã falando que o livro era maravilhoso, que ela precisava ler. Porque eu precisava dividir a experiência de ter lido esse livro com alguém, gente. É realmente maravilhoso. Disparadamente foi o melhor livro que eu li em 2013. Até o iniciozinho de dezembro, se me perguntassem qual seria o melhor livro que eu li em 2013, eu falaria que foi A Culpa das Estrelas, que foi realmente um livro muito bom, que também me marcou bastante. Mas assim que eu terminei de ler Extraordinário, eu soube na hora que esse era o melhor livro que eu li no ano passado, porque é realmente incrível. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa resenha, que não foi tão grande assim, mas acho que deu pra dizer bem o que é o livro e como é o livro, e o quão legal é ler esse livro, sabe? Quão marcante é essa história, e quantas lições legais você pode tirar desse livro. E acho que livros assim, livros que não são apenas uma história, livros que te ensinam, valem a pena. Vocês podem perceber que eu gostei muito desse livro, né? Olha quantas marcações aqui, né? Com os post-its que eu fiz, porque tem muitas frases legais, muitas partes legais. Uma dessas partes, que é talvez a que eu mais goste, cadê? Que foi uma parte assim que eu falei que assim, caramba, é realmente muito legal essa parte, porque o August fala uma coisa assim que é bem incrível. Ele fala o seguinte, um pedaço da história em que a irmã dele está apresentando uma peça e ele está assistindo e as pessoas levantam para aplaudir. E aí ele fala: acho que devia haver uma regra que determinasse que todas as pessoas do mundo tinham que ser aplaudidas de pé pelo menos uma vez na vida. E eu adorei essa frase, gente, porque eu acho que realmente tem que ser isso. A gente tem que aplaudir mais as pessoas, sabe? Reconhecer o quanto elas são incríveis, sabe? O quanto elas venceram na vida, o quanto elas conquistaram as coisas que elas conquistaram. Então eu acho realmente muito incrível. Essa é uma das frases que eu gostei, porque tem outras centenas maravilhosas. Então é realmente um livro muito bom. É isso, gente. Acabamos nossa resenha por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, para poder ajudar a gente na divulgação. E se inscreva no nosso canal para poder continuar acompanhando aqui nossos vídeos, nossas resenhas, hashtags. Engaje sugestão
pode falar através dos comentários ou então mandar um e-mail pra gente. Eu vou deixar o link aqui do nosso e-mail. E é isso, galera. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.